Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um tema que me parece extremamente relevante, tanto nas relações interpessoais quanto nas relações sociais mais amplas, que é a questão da tolerância. É muito difícil essa capacidade genuína de respeitar pontos de vista diferentes. Muito difícil o indivíduo internamente, intimamente, de verdade, conseguir não ficar nem um pouco, nem irritado, nem magoado, nem contrafeito com o fato de que os seus pontos de vista, os pontos de vista nos quais ele acredita sinceramente, não são compartilhados por outras pessoas, especialmente por pessoas mais próximas. Quer dizer, a gente pode até fazer de conta que aceita, ou até aceitar formalmente e tolerar a diferença de opinião, por exemplo, né? Tolerância é uma palavra que pode ser usada também para várias outras coisas, né? Tolerância a sofrimento, tolerância a contratempo de todo tipo. Mas na prática, aqui nós estamos falando de tolerar diferenças de pontos de vista. A gente oficialmente é sempre tolerante, na realidade a gente aguenta às vezes e tolera, mas lá no íntimo a gente sempre parece que está depreciando, subestimando, desvalorizando, não acreditando na honestidade intelectual de alguém que pense diferente da gente. Quer dizer, é muito difícil a gente genuinamente entender que uma pessoa intelectualmente honesta, inteligente, preparada para entender aquele determinado assunto, conclui de uma forma diferente da gente. Isso pode provocar, conforme o tipo de personalidade, vários tipos de reação, desde pequena irritação até enormes e grandes revoltas. Todo mundo sabe que a intolerância, por exemplo, em assuntos religiosos foi responsável por guerras enormes ao longo de toda a história da humanidade e até hoje, o que não deixa de ser surpreendente que hoje, em pleno século XXI, nós ainda tenhamos guerras religiosas, quer dizer, gente que não tolera o fato de existirem pessoas que pensam de uma maneira diferente acerca de determinadas peculiaridades do mesmo Deus. Quer dizer, as guerras às vezes existem entre povos igualmente monogâmicos, só que tem uma visão religiosa diferente desse mesmo Deus. Então é muito complicado imaginar que as pessoas realmente venham a desenvolver efetiva tolerância. É muito mais difícil do que se pensa e são muito poucas as pessoas. É evidente, a gente tolera pequenas diferenças, e principalmente em pessoas não muito importantes. Se o indivíduo prefere comer peixe ou carne, se o indivíduo quer ir nesse ou naquele local para passar férias, se o indivíduo prefere morar num determinado bairro ou outro, isso tudo a gente entende mais ou menos. Quer dizer, como o indivíduo prefere aquele bairro e não o bairro que eu prefiro, mas a gente ainda consegue tolerar isso com certa facilidade. Evidentemente, quanto mais próxima a pessoa, maior a dificuldade da gente aceitar diferença. Então, por exemplo, um filho que vá mal na escola, um filho que tenha resultado... Bom, companheiros, o vídeo está disponível, né, na rede, então quem tiver interesse em conhecer o restante do pensamento dele poderá acessar pela internet. Ele toca aqui alguns pontos que nós vamos retomar ao longo do estudo. Valeu apenas como uma introdução ao tema para mostrar que parece uma obviedade, parece que nós estamos falando de uma coisa muito simples, que nós devemos nos tolerar uns aos outros, mas nós estamos andando, transitando numa seara difícil de ser compreendida e de ser vivida com todas essas nuances que estão colocadas ali pelo nosso irmão. Conforme nós vamos estudando a doutrina espírita, vai aumentando a nossa admiração pelo nosso codificador Allan Kardec. Porque o pensamento de Kardec é de uma contemporaneidade que ainda nos surpreende. Não há assunto que, voltando às obras da codificação, nós não encontremos de alguma forma contemplados pela riqueza do pensamento espírita. A máxima, fora da caridade não há salvação, foi adotada pelo codificador como condição nossa para um estado de ventura espiritual, a salvação entendida por um lugar no mundo espiritual que nos leve a um estado de bem-estar, que nós chamamos de felicidade.
Kardec estabeleceu para os profitentes do espiritismo, ou adotou, melhor dizendo, porque segundo algumas fontes que nós consultamos, o pensamento não é dele, é de Rousseau, ele estabeleceu o lema: trabalho, solidariedade e tolerância. E um tempo depois, alguns anos depois, nós vamos ver que o tema caridade, ou o termo caridade, acabou ficando associado às esferas da religião, no campo das virtudes, no campo das virtudes cristãs, enquanto tolerância e solidariedade entraram na pauta das relações éticas, morais, por um outro viés. Então, quando se fala em caridade, em geral, nós pensamos numa relação horizontal, em alguém que está numa certa condição mais vantajosa do ponto de vista material ou moral, dá de si, oferece ao outro. E isso fica na esfera da religião. Mas hoje nós temos falado como nunca na necessidade de solidariedade e tolerância, conceitos que se tornam universais, eles estão acima das religiões, eles regem o relacionamento entre humanos ou são tomados como referências para aquilo que se entende uma vida em sociedade, uma vida de paz, numa cultura de paz. Emmanuel começa a mensagem falando sobre isso, né? Não é possível viver em paz sem a tolerância. Kardec sabia disso, antecipou o conceito. Apesar de, no século XIX, o homem europeu branco, dito civilizado, porque o próprio conceito de civilização é posto em questão pelos espíritos no capítulo da Lei do Progresso, capítulo que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Quando Kardec conversa com o mundo espiritual sobre a civilização, os espíritos dizem que, por enquanto, os povos que se consideram civilizados podem se dizer apenas esclarecidos, porque o estado de civilização pressupõe mais, pressupõe uma vivência fraterna entre os homens. E o homem europeu, que foi organizando o conhecimento conforme nós o temos no mundo ocidental, as bases do nosso conhecimento foram formuladas, foram geridas ali na Europa, esse homem passou a ver o mundo, ele, o colonizador, se vendo como centro da referência daquilo que é o civilizado e olhando sempre para o outro como um menor, um inferior. Nós somos herdeiros dessa cultura, então é muito difícil para nós pensar o outro como alguém que é um não eu e que é diferente de mim. Porque quando a gente pensa o diferente, em geral a gente pensa nele como um menor ou um pior que eu. O meu ponto de vista, seja ele uma preferência por um alimento, como ele disse ali, uma forma de alimentação, um tratamento, uma forma de tratamento médico, alternativo ou convencional, seja nas grandes questões que envolvem a nossa vida social de uma forma mais abrangente. É muito difícil ainda para nós lidar com o diferente. E esse assunto veio entrando na pauta das mudanças do século XX, do século XXI, também por conta das mudanças nos estudos antropológicos. Porque o homem europeu conhecia e buscava significar aquilo a partir dos seus parâmetros de conhecimento. E conforme foram se desenvolvendo os estudos etnográficos, em que os pesquisadores iam ao local e passavam a viver como alguém daquela comunidade. Então, alguém saía viver numa determinada tribo africana e vivia por meses, por anos, naquela cultura. Certos elementos que pareciam sem significado, inferiores, menores, iam sendo compreendidos a partir da ótica de quem elegeu aquele modo de viver, de quem participa daquele modo de viver. Nós, em geral, ainda continuamos assim, autocentrados, tanto do ponto de vista pessoal, quanto também do ponto de vista cultural. Então, a gente acha que pode comer carne de vaca, a gente pode comer frango, a gente pode comer jacaré, alguns comem jacaré, mas a gente não pode comer macaco. Comer macaco é esquisito. Carne de macaco? Como alguém pode comer carne de macaco? Mas a gente pode comer a carne da vaca, a gente pode comer a carne do frango. Então, aquilo que é o diferente, o estranho à minha cultura, ao meu modo de viver, eu tendo a desqualificar, a colocar como menor. Um
dos méritos, no nosso entendimento, dessa abordagem do Dr. Gicovati é a honestidade com que ele fala da nossa dificuldade de lidar com isso. É muito difícil lidar com quem é diferente. Mas hoje nós já temos um senso social, um discurso que vai se construindo e nós vamos então assumindo determinadas posições, sabendo que não é mais politicamente correto fazer determinadas afirmações. Então ele diz que em alguns momentos a gente diz que tolera, mas lá no fundo a gente desqualifica. A gente acha que o outro, seja esse outro, o que torce por um time de futebol diferente, seja um outro que é diferente politicamente do meu modo de dizer, isso sempre provoca algum mal-estar, algum estranhamento. Nós estamos aqui hoje reunidos em torno da doutrina espírita. Viemos aqui, talvez, com objetivos diferentes. Algumas pessoas para conhecer a doutrina espírita, outras pessoas buscando consolação, alguns tentando uma terapêutica, uma intervenção espiritual, um socorro pelo passe, uma informação nova sobre a espiritualidade. Mas nós temos aqui um ponto comum, que é o fato de estarmos reunidos em torno do espiritismo. Então, nós vivemos esse ambiente de entendimento fraternal. O companheiro vem aqui na frente sorrir, nós acolhemos, ele nos deseja boa noite, e isso vai lá no fundo da nossa alma e nós nos sentimos recebidos muito bem. Agora, vamos imaginar que nós abríssemos agora uma discussão com o microfone franqueado a quem quisesse falar sobre as manifestações políticas do dia de ontem. Quem é favorável ao impeachment da presidente? Será que nós terminaríamos esta reunião no mesmo clima cordial de entendimento, de fraternidade? Nós sairíamos daqui confraternizando, nos abraçando, apertando a mão? Muito provavelmente não. Nós sairíamos daqui irritados, mal-humorados, dizendo, como alguém pode achar isso? Então, quando ele diz ali da nossa dificuldade em reconhecer que alguém que é intelectualmente maduro, despreparado, porque a gente diz assim, ele pensa assim porque ele é um idiota, não é? Então, o meu modo de pensar é a referência do que é bom, é correto. Eu tenho argumentos válidos, justos, para uma linha de argumentação. E todo mundo que não partilha daquela linha é um imbecil. Não é? Em geral, é assim que a gente pensa. Então, a gente ironiza, a gente desqualifica. Como alguém pode achar isso? Pode, claro que pode. Então, o exercício da tolerância é um exercício muito difícil de a gente reconhecer o ponto de vista do outro como um ponto de vista válido. E por que isso é tão difícil assim? Porque nós lidamos com padrões que nos vão sendo ensinados muito precocemente. Então, há razões de natureza social. Desde pequenos, nós vamos ouvindo certas afirmações no nosso ambiente familiar, na cultura em que nós estamos inseridos, e nós vamos formando conceitos. Então, formamos uma imagem sobre o que é uma mulher, o que é um homem, o que é uma criança, o papel social de um branco, de um negro, suas posições sociais, são valores que vão nos constituindo ao longo da vida. E aí a gente ouve sempre a piadinha em que o português é sempre como? Desprovido de inteligência, para ser elegante, não é? Na piadinha fica o estereótipo do português. Como também fica da mulher loura, duplo preconceito, não é? Por que não tem a piadinha do homem louro? Não é só a cor do cabelo que está em jogo, não é? É também uma questão de gênero. Então, essas questões vão fazendo parte da nossa constituição. Discursivamente, nós vamos ouvindo, vamos sendo banhados por conceitos, por imagens, e vamos percebendo que o outro é sempre o inimigo. Nós sabemos que as guerras, não é? O Gicovati falou ali das disputas religiosas que existem ainda hoje. Hoje mesmo se criou um novo mal-estar a partir de uma declaração do Papa sobre um episódio da Primeira Guerra. E a Turquia, que quando as tamancas, está esperando a resposta do Vaticano, porque exige uma retratação. Então, nós estamos no âmbito sempre das convicções apaixonadas, das crenças de ordem pessoal ou particular. Estamos tratando primeiro dessa dimensão do social, porque esse tema é de relevância social. O diferente é sempre aquele que tem que ser mais do que
desvalorizado, ele precisa ser combatido. Quanto mais aumenta a nossa intolerância, mais severa vai sendo a nossa ação contra o outro, que é o diferente. Ele tem que ser banido, ele tem que ser silenciado, ele não pode mais se colocar. A gente não quer mais ouvir o que ele tem a dizer, ele tem que ser retirado da sociedade. Então, quanto mais se eleva o nível de intolerância, maior vai aumentando a tensão social, a violência social. Porque nós não conseguimos conversar de modo a reconhecer o direito do outro pensar de uma forma que não é a nossa forma de compreender o mundo. Então, nós poderíamos traduzir tolerância num conceito mais abrangente, porque a origem da palavra é latina e quer dizer suportar. Emmanuel usa aqui bastante essa expressão, não é? Suportar no sentido de aceitar também. E nós vamos, então, compreendendo que a tolerância é a aceitação do fato de que o outro tem o direito de pensar, de sentir e de agir de um modo que não é o nosso modo. E o Dr. Gikovati diz ali também que quanto mais próxima é essa pessoa, mais difícil é a gente aceitar essa diferença, né? O exemplo que ele ia dar ali na sequência é a dos pais em relação aos filhos. Como é difícil nós aceitarmos o fato de que os filhos, os nossos filhos, que saíram de nós, que receberam as primeiras orientações, a partir de determinado momento da existência, têm o direito de fazer as suas próprias escolhas, por mais que essas escolhas pareçam para nós escolhas equivocadas. Os antigos sempre reclamam das gerações mais novas. A gente acha que o jovem hoje em dia não é hoje em dia. No outro dia estávamos lendo uma matéria que dava conta de uma inscrição numa tumba egípcia que reclamava dos jovens daquele tempo, né? Rebeldes, indisciplinados. Porque a nossa tendência é sempre manter os nossos padrões, e os jovens estão sempre tentando romper com os nossos padrões, para o bem e para o mal. Mas é por isso que a humanidade avança, senão a gente estava na caverna repetindo os mesmos modelos. As gerações novas transgridem e avançam e recuam. Nem sempre os avanços conduzem a caminhos saudáveis, e eles precisam ser revistos, mas é preciso avançar. Então, pensar que ser tolerante é simples, não é. É um esforço, ele chega ali a duvidar, né, ceticamente. Ele duvida de que a gente seja capaz de um exercício real de tolerância. Ele diz que poucas pessoas são efetivamente tolerantes neste sentido. E aí nós podemos pensar, não é? Então, o que é tolerar? É aceitar tudo? A gente deve aceitar qualquer coisa? A tolerância tem um limite? Ou a gente deve impor um limite a certas ideias, avançar em certos conceitos? Ou está tudo bem, está tudo bom, cada um vive do jeito que quer e cada um faz o que quer da sua vida, cada um no seu quadrado? Então, nós precisamos também compreender que a tolerância não é a aceitação de tudo como válido ou tudo como é verdadeiro. Nós não precisamos concordar e aceitar aquilo que o outro faz, pensa, sente como válido. O que nós precisamos aceitar é o fato de que ele tem o direito de fazer daquele jeito. Mas nós não precisamos acolher aquele jeito como um jeito nosso. E que está tudo bem. Se a pessoa quiser, tudo bem. Ela faz o que ela quiser, tudo bem. O jeito dela, tudo bem. Esse assunto foi discutido também já no Livro dos Espíritos. Assuntos que sempre retornam, né? Antes de partir para o Livro dos Espíritos, vale a pena também pensar um pouco que nós somos seres de muitas vivências, assim compreendemos como espíritas. Então, muitos padrões de comportamento foram formados em nós mesmo antes desta encarnação, mesmo antes dessas nossas vivências. Nós temos companheiros, isso não é muito raro acontecer, que nas sessões mediúnicas se expressam com muito ressentimento em relação a Jesus. Companheiros que têm horror à cristandade. E como eles construíram esses conceitos? No contato com os cristãos na Idade Média. Porque sofreram as torturas da Inquisição.
E eles não compreendiam como eles podiam sofrer tanto, e a eles poderia ser imputado tamanho sofrimento em nome de Jesus. Então eles têm horror a Jesus. Eles não compreendem que os cristãos não representam com fidelidade o pensamento do Cristo. Mas como as pessoas conhecem o Espiritismo? Na fonte, em Kardec? Na maioria das vezes, não. E inicialmente através dos espíritas. Então, se a imagem do espírito ou dos espíritas não é boa, a tendência em se desqualificar o espiritismo é consequente disso. Se a nossa conduta cotidiana não cria boas referências da doutrina espírita, as pessoas não vão vir, olha, esse espírita é assim, aquele também, mas eu vou ler lá no livro se é isso realmente que Kardec diz que é para fazer. Não, as pessoas vão conhecer o espiritismo pelos espíritas, pela vivência dos espíritas, pelas ideias dos espíritas. Isso também acontece em relação ao Cristo. No caso dele, inclusive, os registros são sempre de segunda ordem, não é? Jesus nem deixou um material que possa ser consultado sabiamente, ele assim o fez, não é? Para que sempre nós pudéssemos questionar se aquilo de fato foi dito por ele ou não, porque um texto que fosse adulterado ao longo dos anos e creditado diretamente a Jesus poderia trazer muitos problemas, não é? Então, é o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo João. A mensagem de Jesus é uma mensagem que não ficou registrada na história. Assim se constroem os preconceitos. Então, uma criança pequena vai aprendendo, muitas vezes no Oriente Médio, se ela é uma criança judia, que um árabe é um inimigo. Ele precisa ter horror ao árabe. E muitas vezes as crianças pequenas aprendem a usar armas contra esse inimigo. Então não é nem alguém pessoal. Naquela categoria árabe, e a recíproca é verdadeira, porque esse ódio perdura há bastante tempo, e ele não sabe nem quem é essa pessoa, mas um dia ele ouve dizer, esse aqui é um judeu, mata. Não precisa saber nem quem é, o que ele faz, o que ele pensa. Esse aqui é um árabe, mata. Porque ele é um inimigo, ele pode te fazer mal. Assim se constroem os preconceitos, literalmente preconceitos. São conceitos que nós vamos formando ao longo de uma vida. A gente nem sabe que eles estão conosco. Nós nem percebemos, não é? O quanto existe em nós ainda do racismo presente, marcado. No outro dia nós estávamos num ambiente familiar, uma pessoa da família falando a respeito de determinadas comunidades sociais, grupos sociais, e ele disse assim: eu não sou racista. Eu tenho muitos amigos, eles até me beijam no rosto, não é? Então, quando ele expressa até, isso é uma concessão, ele se permite, não é? Eu tenho clareza, porque conheço as pessoas, que elas não têm a intenção delas, não se dão conta do que estão dizendo. Elas não percebem o quanto de racismo há ali. Como também há outros estigmas sociais. A respeito, eu tolero longe de mim e da minha família. Respeito, não tenho nada contra, longe. Não é? Então, nós vamos reproduzindo certos modelos e nos tornamos pessoas intolerantes. Às vezes, com clareza e consciência, outras vezes não. A gente não percebe de verdade o quanto aquilo nos incomoda, nos irrita, o quanto aquilo nos afeta. E a pessoa ainda diz assim, eu não estou irritado. Não é? A pessoa não percebe, às vezes, que está irritada. Gente, mas por que você está irritado? Não, não estou irritado. A pessoa não percebeu, ela não se deu conta do quanto aquilo a está incomodando. Então, nesse discurso da intolerância, nós vamos percebendo hoje muitos níveis de tensão social. Nós estamos num momento social especialmente tenso, de polarizações de diversas ordens, dos pensamentos ultraconservadores aos ultraprogressistas, e se nós não tivermos a delicadeza, o trato e a atitude honesta do franco diálogo, nós podemos caminhar para um estado social de desordem total e de perda de controle social.
Então nós precisamos aprender a ouvir honestamente e entender que o outro tem uma história que é diferente da nossa. E assim como as experiências que nós tivemos, as vivências que nós experimentamos ao longo da vida, criaram um repertório de ideias ao longo da vida e no sentido cumprido, não é? Desta vida e das vidas anteriores. Hoje nós estamos aqui como parte de um processo milenar. E nós fomos nos constituindo milenarmente. E a história de cada um é absolutamente diferente. Então, do mesmo modo que nós não recriminamos o nosso irmão que se apresenta como um obsessor na casa espírita, com ódio a Jesus, e dialogamos fraternalmente com ele, compreendendo a sua dor, acolhendo o seu sofrimento como um sofrimento legítimo. Para depois, então, quem sabe, abrir espaço para chegar ao seu coração e estabelecer novos paradigmas para ele, para que ele possa refletir. Porque se ele enrijece a posição de lá e nós daqui, não há diálogo possível. E o diálogo é muito mais do que duas pessoas conversando. Em geral, nós temos monólogos. Uma pessoa fala, a outra fica lá só esperando a vez de falar. Mas ela não está dialogando, ela não está ouvindo, ela não está escutando. Aí no final ela diz, agora que você falou, posso falar? Agora que você acabou? E aí ela vai falar. Como saem as pessoas dali? Do mesmo jeito que entraram na conversa. Porque não houve reflexão, não houve possibilidade de conciliação, não há possibilidade de entendimento. Seria possível que nós conversássemos aqui sobre tudo o que aconteceu ontem, sobre diferentes modos de olhar a realidade, por que determinadas pessoas se colocam a favor e outras contra? Isso seria possível se nós tivéssemos essa maturidade emocional para um embate de ideias. É nesse sentido que caminha o pensamento de Kardec com os espíritos, tratando da liberdade de consciência, capítulo 10 da terceira parte, também nas leis morais, quando Kardec vai perguntar ao mundo espiritual, depois de pensar um pouco sobre a liberdade de pensar, aspectos ligados à liberdade de consciência. A pergunta 836 diz assim: tem o homem direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? Responderam os espíritos: falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. A consciência é livre. E quem pode julgar é Deus. Lição nova de Kardec? Não, de Jesus, não é? Não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida com que medirdes, sereis medidos. Conhecimento antigo, que precisou ser retomado pela doutrina dos espíritos, porque a despeito do que disse Jesus, a sua representante maior na Terra durante mais de 1000 anos, a Igreja Católica, não apenas julgou, como condenou. Estabeleceu penas severas, arbitrárias. Então, nós precisamos ser relembrados sobre esse pensamento do Cristo. Na questão 837, avança o codificador, que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência. Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. Quando a gente impede uma pessoa de se colocar claramente, conforme ela pensa, conforme ela sente, ela vai criar mecanismos para esconder aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente. Não quer dizer que ela se transformou. Ela pode se calar e não responder mais, o que não quer dizer que ela tenha refletido, mudado de opinião. Dizem que o grito é a falta do argumento, não é? Começamos uma conversa com os filhos. E aí os filhos vão insistindo, até que tem uma hora que a gente já nem sabe mais por quê. Aí a gente diz, porque eu estou mandando sua mãe fechar a boca, e acabou. Não é? Acabaram os argumentos, entrou a voz de autoridade. A criança, obediente, acata.
Mas não quer dizer que ela esteja convencida e de que nem ela tenha concordado com absolutamente nada do que nós dissemos. Ela pode se calar, ela pode dissimular comportamentos. Por isso é importante que os diálogos sejam férteis na sua honestidade, também na casa espírita. Porque um fenômeno que vem preocupando as lideranças do movimento espírita é o fato de muitos espíritas na vida social estarem defendendo a pena de morte, a legalização do aborto. Embora isso nunca apareça na casa espírita. Por que não aparece aqui? Tem espaço? Não tem espaço. Ele vai ser severamente condenado para um umbral. Agora a gente não manda mais para o inferno, né? Só diz, não, você não vai para o inferno, mas você vai ficar lá na lama, jogado, mergulhado. Lembra de André Luiz? Não é? Você vai ficar lá, chafurdado, olhos obsessores. O que está acontecendo conosco que não temos sido convincentes no diálogo em relação aos nossos jovens, em relação aos frequentadores da casa espírita? Porque provavelmente nós não estamos dialogando. Não estamos ouvindo os argumentos para apresentarmos contra-argumentos. Porque nós não confiamos na qualidade da argumentação espírita? Confiamos. Então, o que nós não podemos é criar o falso ambiente religioso, como a humanidade já viveu muitas vezes, em que diante daquela comunidade religiosa apresenta-se uma face e na vida social nós temos outra face. Na casa espírita nós somos cordiais, gentis, disponíveis. Descemos no portão, a primeira pessoa que nos interpela nós tratamos com grosseria. Isso é um comportamento hipócrita. Não no âmbito da crença, mas no âmbito da nossa vivência espírita. Quem está lá fora está ouvindo o que nós estamos conversando aqui? Não. A pessoa vai pensar, cruzes, saiu do centro espírita desse jeito, né? O que estava estudando lá? O que estava aprendendo ali? Porque a nossa conduta lá não se coaduna com aquilo que nós estamos ouvindo aqui. Então é preciso dar ao outro o direito de pensar como ele pensa, dialogar fraternalmente com o outro e entender que nós podemos sair da conversa convencidos. Porque também é esquisito achar que quando a gente conversa com os outros a gente tem sempre razão, não é? Estatisticamente isso é muito improvável. Que com a família, com a mulher, com o filho, com o chefe, com os colegas, a gente sempre tem razão. Isso é estatisticamente improvável. Então, ouvir o argumento do outro, a crítica do outro, muitas vezes, ponderar e sair da conversa concordando com ele algumas vezes, outras vezes não. É deixar de fazer do diálogo uma arena de imposição de pontos de vista e disputa pelo ego, um espaço de dominação. Vou mostrar que eu estou certo para o outro. Fazer do diálogo uma forma de desenvolvimento, de crescimento pessoal. Será respeitável, diz a questão 838, toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Então, qualquer crença é válida? Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Aí vocês vão dizer, Ângela, aí é que está o problema. O que conduz ao mal e o que conduz ao bem? Para uma parcela enorme de evangélicos, isso que está acontecendo aqui hoje é totalmente do mal, não é? As crianças evangélicas, muitas vão ouvindo, não fica perto de espírito. O espírita tem pacto com o demônio. Eles ficam fazendo magia com o demônio, não é? Muitas crianças me perguntam, né? Ângela, você é católica? Não sou católica. Você é evangélica? Não sou evangélica. Eu sou espírita. Tem um sustinho, né? Acho que eles pensam que não combina. A professora que dá colo, acolhedora, que brinca com eles, não é? Que cuida deles. Como ela pode ser espírita? Alguma coisa não encaixa no modelo, o modelo do estereótipo que nós temos do que deva ser um espírito. Alguém totalmente do mal, não é? Mas a diferença está no campo das ideias, porque na questão 839 nós vamos encontrar assim: será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele?
Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Ou seja, eu posso não me acompliciar, não concordar com a ideia, mas eu preciso acolher o outro. Então, eu não sou obrigada a aceitar. Kardec avança ainda mais, dizendo assim: será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Isso é um fato. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença a liberdade que ela conserva integral. Então a gente precisa pensar. O fato de eu pensar de determinada maneira não me dá o direito de agir conforme eu quero, porque as ações, elas são reguladas socialmente. Há um conjunto de leis que estabelecem o que é possível na vida social. Então, eu tenho o direito de acreditar que a casa espírita é um lugar do demônio? Tenho. Posso pensar isso? Posso. Posso invadir a casa espírita de madrugada e quebrar tudo que tem aqui? Não posso. Esse é o limite. Nós não temos o direito de agir em prejuízo a quem quer que seja em nome das nossas convicções. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios. Certamente que podeis e até deveis. Então, se nós estamos constatando que uma ideia é falsa, é perniciosa, nós temos o direito de combater a ideia e de entrar no debate pela ideia, em defesa de pontos de vista considerados por nós verdadeiros, legítimos. O que nós não podemos é desqualificar o outro, agredir o outro, diminuir o outro que pensa daquela maneira. Isso é difícil de fazer, não é? É um limite discreto. É um limite muito discreto. Então, há pessoas que defendem a legalização do aborto. Sim. Então, elas podem falar o que elas quiserem? Elas podem. E nós também podemos falar o que nós queremos. E dizer por que os espíritas não defendem a legalização do aborto. Nós vamos dialogar sobre isso. Há argumentos de natureza diversa. Então, nós vamos defender as ideias espíritas. Mas daí a dizer que as pessoas não têm mais o direito de falar, que tem que censurar quem pensa assim, essa é a diferença. Porque Kardec termina essa resposta, aliás, o espírito que respondeu, termina dizendo: a convicção não se impõe. Não adianta a gente usar de força. A pessoa não muda de ideia nem sob tortura. Ela pode mudar a declaração. Ela pode dizer: ah, tá bom, você quer que eu concorde? Eu vou concordar, não quero mais apanhar, arrancar minha unha, não vai, né? Se abjura, abjuro. Mas a convicção continua intacta, preservada. A pessoa não vai se transformar porque ela foi obrigada à força. Kardec lembra que mesmo quando nós vamos defender essas ideias, nós precisamos fazer isso com brandura, com doçura, com cordialidade. Ele diz que se há alguma coisa que se pode impor é a gentileza e a fraternidade. Não é? Então, nós vamos para o embate de ideias. Nós vamos à defesa dos pontos de vista. Fraternalmente, amorosamente, buscando o convencimento pelo assentimento da razão. E a última questão que trata desse assunto diz assim: por que indícios se pode reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Porque todo mundo que está defendendo um ponto de vista, na maioria das vezes, acha que ele é verdadeiro, não é? Então, o católico tem tanta certeza de que a reencarnação não existe, quanto nós temos de que ela existe. Nós temos elementos de racionalidade para argumentar? Sim. Muitos, de natureza filosófica, de natureza religiosa, se formos buscar também apoio no Evangelho de Jesus, no Antigo Testamento, como faz Kardec. Nós vamos recorrer
as Escrituras, mas também vamos argumentar com as muitas pesquisas que vêm sendo feitas nessa área da regressão das memórias, da recordação das memórias, memórias de vida passada. Tem muita gente estudando isso, muita gente, evidenciando a reencarnação. Mesmo assim, tem um monte de gente que lê e fala, mas eu não acredito. Eu acho que essas recordações aí não tem nada a ver com outra vida, não. Acho que isso aí é uma mentira, alguém contou essa história, alguém escreveu isso aí, eu acho isso tudo mentiroso. Como é que a gente sabe qual é a crença que é verdadeira, não é? Difícil esse parâmetro. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Nesse sentido, só a gente vai poder dar esse critério de veracidade, de autenticidade à doutrina espírita. Se é pela quantidade de homens de bem que essa doutrina der ensejo ao desenvolvimento, então só a gente pode dar testemunho da excelência dessa doutrina. Nossa, que responsabilidade grande, não é? Nos seus princípios, ela não pode conduzir à desunião. Por isso, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver o codificador dividir as matérias do Evangelho em 5 partes. Ele começa o Evangelho falando assim, lá na introdução: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para a formulação dos seus dogmas e um ensino moral. E se todas as ideias ou matérias anteriores dividem os homens, a moral do Cristo é inequívoca. A gente até pode divergir se reencarnação existe ou não existe. Como cristãos, a gente pode pensar, essa é uma questão para a cristandade que não está resolvida. Mas dá para divergir? Alguém tem alguma dúvida se é para perdoar ou não é para perdoar? Alguém tem dúvida se Jesus em algum momento disse que a gente devia perdoar ou não devia perdoar? Não. Isso é um ponto comum para a cristandade. Alguém pode duvidar e dizer, sabe, eu leio o Evangelho, mas eu fico em dúvida se Jesus disse mesmo que era para a gente amar o próximo. Isso é ponto? Isso é matéria de dúvida? Não é. Isso deveria ser o ponto de convergência entre todos aqueles que abraçamos o Cristo, segundo a doutrina espírita, nosso guia e nosso modelo. É essa nossa referência de religiosidade, de vivência fraterna. Se a gente é a pessoa que desune o grupo familiar, se a gente está trabalhando pela desunião do grupo na casa espírita, procurando fazer um grupo e outro grupo. Eu tenho uma amiga que está deixando o INCA, era colega de Pedro II, psicóloga, técnica, psicóloga do Colégio Pedro II. Fez prova para o INCA, foi trabalhar no INCA. Agora foi para o Tribunal de Justiça. Desistiu. Segundo ela, porque não aguentou as disputas políticas do campo. Porque ela saía para almoçar com um grupo, aí o outro grupo ficava zangado com ela. Aí no outro dia, para desfazer o mal-estar, ela ia comer com outro grupo, aí achava que ela era X9. Que ela estava infiltrada para colher informações políticas em relação à prática daquele grupo. Divisões, cisões, que no mundo corporativo, no mundo do trabalho a gente entende. Na casa espírita dá para ser assim? Nem pensar, não é? Sair da casa espírita e ligar para o companheiro. Você viu o que fulano está fazendo? Isso é atitude fraterna? Isso está de acordo com a codificação kardeciana? Onde a gente aprendeu isso? Em Kardec e em Jesus? Não aprendeu isso aqui. São vivências que nós trazemos. E também precisamos pensar na prática da tolerância na casa espírita. Porque nos princípios nós não temos divergido muito, mas nas ações muitas vezes.
Como é que a gente vai estruturar essa reunião? Como é que vai ser o trabalho de assistência material da casa? Quem vai administrar os recursos financeiros? E esse tipo de coisa costuma desagregar os grupos. Pelas diferenças, pelas divergências e pela falta de tolerância. Pela falta de compreensão fraternal, de acolhimento e de diálogo sincero. O que você pensa sobre isso? Como a gente pode acordar? O que é acordo? Se não é acordo, como a gente pode resolver? Quem decide? A prática do diálogo que nos leva a essa tolerância da aceitação fraternal. E muitas vezes a gente diz, deixa o fulano falando. Deixa o fulano. Por que a gente não pode ouvir o fulano? Muitas vezes ele está trazendo contribuições importantes. Mas acabou de chegar à casa espírita. Por isso mesmo, porque nós que estamos trabalhando às vezes há muito tempo, condicionamos o nosso olhar a um determinado modo de administrar, de trabalhar. E a pessoa que vem de fora não tem os elementos da experiência e do conhecimento. Mas por vezes, por estar de fora, ela consegue perceber o que nós já não vemos mais. Pelo cotidiano, porque aquilo já se naturalizou no nosso trabalho. Então, é o momento do diálogo, da convivência, da tolerância. E o que o conceito de respeito tem a ver com essa nossa conversa? Porque eles não são exatamente sinônimos, não é? O respeito e a tolerância, porque a tolerância tem uma dimensão, de alguma maneira, de um certo modo passiva. Parece que há um apassivamento. Você aceita, é de fora para dentro. Mas a tolerância, ela tem uma feição. Joana de Ângeles tem uma mensagem que fica aqui indicada, também está disponível online, chamada Tolerância e Negligência. Ela lembra que nós não podemos nos tornar indiferentes por sermos tolerantes. Uma enfermidade, por exemplo, não deve ser tolerada. Nós vamos trabalhar contra a enfermidade, nunca contra o enfermo. É a distância do pecado e do pecador. Ela termina com o exemplo de Jesus com a mulher adúltera. Ele não condenou aquela mulher, não emitiu juízo de valor, não fez preleção. A gente adora fazer preleção, não é? Eu já te disse, eu não falei, não é? Jesus não fez preleção. Ninguém te condenou, eu também não condeno. Mas vá agora e não peques mais. Reorienta. Então, a Joana de Ângeles diz, ao enfermo nós devemos oferecer os meios de ele se curar. Aqueles que estão, no nosso entendimento, transviados do caminho, nós temos o dever de orientar, respeitando a liberdade de consciência de outro acolher ou não acolher, aceitar ou não aceitar. O respeito é um passinho adiante. A gente não só aceita, mas a gente passa a dar valor ao outro. Porque o outro também é filho de Deus, ele também é importante. Se ele não fosse Deus, não teria criado ele também. Ele tem um valor na economia da vida. Por mais que na nossa compreensão ele esteja equivocado, ele é filho de Deus. O respeito é essa noção que nos faz caminhar para dar ao homem dignidade pela sua condição humana. Ele é um humano como nós. Ele merece aquilo que nós queremos de bom para nós. É um querer bem. É um passo adiante, é uma virtude ativa. Eu tolero quando aceito e respeito quando eu o reconheço como um humano como eu. Esse é o ensaio do amor, é o exercício do amor. Porque o amor é um passo adiante. Ele não precisa de explicação. Ele ama apesar de tudo. Dizem que o amor mais parecido com esse amor é o das mães aqui na Terra. O exemplo máximo que nós tivemos é o de Jesus. Porque Jesus nos amava por merecimento nosso? Nós merecemos receber o Cristo aqui na Terra, foi por isso que Ele veio? Ele veio por muito nos amar, apesar de todas as coisas. Apesar de saber tudo o que aconteceria. Apesar de saber que a criatura humana estava imatura, só compreenderia tempos e tempos depois. E ainda assim, Ele esteve conosco por amor. Nós vamos encerrar com uma citação de um companheiro que escreveu uma mensagem tolerância e respeito. Ela também está, espírito.org.
Ele termina, na verdade a epígrafe do texto dele, ele começa: tolerar é bom, mas respeitar é melhor. Respeitar é bom, mas amar é melhor. É o Sérgio Biagi Gregório. Que nós possamos hoje sair daqui imbuídos deste espírito de fraternidade, dispostos a empreender esse trabalho difícil da transformação anterior. O Dr. Gicovati consola, porque às vezes a gente acha que é uma dificuldade pessoal, não é? É muito difícil para mim. Não, é difícil para todo mundo. Mas nós temos um norte seguro. É o amor que o Cristo nos ofereceu, que a gente se inspire nesse amor para olhar para o nosso irmão, seja esse irmão aquele de outra religião, de outra cultura, de outra nação, de outra comunidade, seja esse irmão o nosso pai, o nosso filho, a nossa mulher, o nosso irmão, com esse espírito de fraternidade, de respeito, de amor fraternal. Muita paz.